Então, pessoal, eu separei esse exercício aqui para resolver com vocês sobre movimento circular. O exercício é o seguinte: a hélice de um ventilador gira com um movimento uniforme, sublinhar as palavras importantes, um movimento uniforme, de 600 RPM. A gente sabe que 600 RPM, ele está se referindo à frequência. RPM é a unidade de medida de frequência. Em determinado instante, o fornecimento de energia elétrica é interrompido. Então, já não tem mais energia para esse ventilador. A partir desse instante, o movimento passa a ser uniformemente retardado. Quando ele é uniformemente retardado, lembra que é porque a aceleração está contrária à velocidade. Então, aqui no primeiro momento, a gente tem um movimento uniforme e a partir do momento que a energia elétrica é interrompida, começa a ter um movimento variado. É uma coisa que é importante a gente se atentar. Passa a ter um movimento uniformemente retardado e após 100 voltas, essas voltas estão ligadas com o deslocamento que essa hélice fez. Então é importante ficar atento a essa informação. Deu 100 voltas completas, a hélice para. Então depois de 100 voltas a hélice parou e vamos ter que determinar algumas coisas. Primeiro, velocidade angular no instante da interrupção. Aqui, no instante da interrupção, quando a energia elétrica é interrompida, ainda tem um movimento uniforme. Então a gente não pode usar nenhuma dessas equações aqui, porque todas elas têm a aceleração no meio. Então vamos lá. O que a gente tem sem ser essas equações? Que o ômega é ΔΦ sobre ΔT e que o ômega é 2πf. Aqui a gente não tem o tempo que essa hélice ficou funcionando nesse movimento uniforme. Então, essa aqui foi para o espaço. Quem sobrou? Ômega igual a 2πf. Show! Só que o que acontece? A nossa frequência está em RPM. Qual a unidade de medida do sistema internacional? Rotações por segundo ou Hertz. Frequência igual a 600 RPM. Para passar de RPM para Hertz, é só a gente dividir por 60. Então, lembra aqui, 600 RPM dividido por 60 vai ser igual ao quê? 600 dividido por 60 é 10. Então, vão ser 10 rotações por segundo, ou Hertz. Show? Outra contazinha aqui embaixo. Então, minha frequência é uma frequência de 10 Hz. Agora eu consigo descobrir minha velocidade angular. Minha velocidade vai ser 2πf. Como eu não tenho o valor de π, eu vou deixar π como π mesmo, tá, gente? Não tem problema. Vai ficar 2 vezes 10, que é igual a 20π, com a unidade de medida radiano por segundo. Beleza, eu descobri minha velocidade. Agora vamos lá para a letra B. Qual é o deslocamento angular após a interrupção? A gente sabe que depois que a energia acabou e tudo mais, essa hélice ainda deu 100 voltas completas. E a gente sabe que uma volta completa numa circunferência, ela equivale a um deslocamento de 2π radiano, não é? Se a gente for olhar em questões do ângulo, uma volta completa é 360 graus, que é 2π radiano. Mas a hélice deu 100 voltas. Se uma volta é 2π radiano, 100 voltas são 200π radiano. Então, nosso deslocamento angular é de 200π radiano. Lembra que o deslocamento angular é o quanto esse ângulo variou. C. A gente agora quer saber qual é a aceleração angular após a interrupção. Quais são as equações que envolvem a aceleração? Todas essas aqui. Só que o que acontece? Vamos prestar atenção. Essas duas primeiras, elas envolvem o tempo.
a gente não sabe quanto tempo essa hélice ficou girando até parar. Mas, nessa segunda aqui, a gente tem a velocidade inicial, perdão, essa aqui é inicial. A gente tem a velocidade inicial, tem o deslocamento angular e uma coisa interessante, aqui a hélice não deu 100 voltas até parar, então a gente sabe a velocidade final, a gente sabe que ômega, a velocidade angular final, é 0 radiano por segundo, porque ele girou até parar. A gente tem a velocidade final, a velocidade inicial é 20 π radiano por segundo, meu deslocamento angular é 200 π rad, e agora é só substituir na equação. Ômega ao quadrado vai ser 0 ao quadrado. Ômega 0 vai ser 20 π ao quadrado, mais 2 vezes que eu quero saber a aceleração, e o meu deslocamento angular é 200 π. 0 ao quadrado é 0. 20 π ao quadrado, vamos fazer o 20 ao quadrado, que é 400. O π ao quadrado é π ao quadrado. E aqui o alfa é minha incógnita, então multiplico os números. 2 vezes 200 π, 400 π vezes alfa. Agora, letra para um lado, número para o outro, né? No caso, nossa letra é o alfa, então vai ficar menos 400 π vezes alfa é igual a 400 π ao quadrado. Aqui, isso aqui está multiplicando, passa para lá dividindo. O alfa vai ser igual a 400 π ao quadrado dividido por menos 400 π. 400 dividido por menos 400 é menos 1. Π ao quadrado dividido por π é π. Menos 1 vezes π é menos π. Então, isso aqui é menos π radianos por segundo ao quadrado. Isso aqui é a nossa aceleração. O que é coerente ser uma aceleração negativa, né, pessoal? Era um movimento uniformemente retardado. Agora, a nossa última questãozinha pergunta o tempo decorrido entre a interrupção e a parada. O tempo que aqui, ele levou para dar essas 100 voltas e parar. A gente pode usar tanto essa equação quanto essa equação. Vou preferir usar essa aqui. Vamos lá. A gente tem nossa velocidade angular final? Tem. Tem a velocidade angular inicial? Tem. Tem aceleração? Tem. Tem tempo? Não, mas eu quero descobrir. Aceleração final, 0. Velocidade final, 0. Velocidade inicial, 20 π. Aceleração menos π vezes t. Lindo. O que a gente vai fazer? Quem aqui está com a letra, passa para o outro lado. Aqui era menos, passando para o outro lado fica mais. Vai ficar π vezes t é igual a 20 π. Então, eu tenho que ter, o π está multiplicando, passo lá dividindo, é igual a 20 π dividido por π. Tem o π embaixo, tem o π em cima. O π aqui está multiplicando, por isso que eu posso cortar. Então, cortei com o de cima com o de baixo. Então, eu tenho que o tempo que a hélice levou para dar as 100 voltas, o tempo que ela levou para parar, foram 20 segundos. Então, é isso, pessoal. Estudem bastante, resolvam os exercícios e é isso aí.